Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Como eu sempre falo, é um grande privilégio estarmos aqui reunidos como corpo, como igreja, como família, para recebermos uma porção fresca da palavra de Deus. A palavra de Deus que alimenta a nossa vida, né? Que dá norte às nossas decisões, que trazem para nós ditames sobre o reino de Deus, que vão, de fato, nos colocar em uma posição privilegiada face ao mundo e, principalmente, vai nos fazer correr seguros em direção à perfeita vontade de Deus. Então, se você está aqui e deseja viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, você está no lugar certo, você está aqui para receber uma boa palavra, você está aqui para ter a sua vida alcançada. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 1. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, verso 1. Eu espero que todos vocês estejam bens, né, enquanto vocês estão abrindo aí no Brasil, né? Agora aí no verão, provavelmente bastante quente, em algumas regiões bem chuvoso, né? A gente aqui no norte, né, no hemisfério norte, estamos agora enfrentando o inverno, né? Um inverno bem rigoroso por aqui. Hoje pela manhã nós amanhecemos o dia com menos 11 graus centígrados e para o final de semana promete ainda uma nevasca aí bastante rigorosa. E por incrível que pareça, quando neva não faz tanto frio, né? Quando está nevando, a temperatura se estabelece ali entre no máximo -2 até uns mais 3 graus centígrados, fica entre isso, e acredite, isso aí para a gente não é frio, mas 2 ou 3 dias depois que a neve cai, aí o frio vem com muita força. Então, para a semana que vem, é certo que as temperaturas devem chegar aí por volta de -20 graus centígrados aqui no hemisfério norte, né? Principalmente no norte do hemisfério norte, onde nós estamos localizados no estado de New Jersey. Então, a gente tem enfrentado esse frio. Agora, sim, fiquem tranquilos, porque esse frio também não afeta diretamente a gente, porque a gente, todo lugar que está bem agasalhado, a casa é calafetada, dentro de casa não faz frio nenhum, a gente pode ficar aqui sem... Meus filhos, por exemplo, vivem o dia inteiro correndo dentro de casa sem camisa, sem só de bermuda, só de short, porque dentro de casa é muito quentinho, os carros também são preparados para isso, né? Só quando você precisa se deslocar de um lugar ao outro, então você sente um pouco. No meu caso, eu tenho trabalhado do lado de fora, dirigindo, então às vezes eu enfrento algum frio, mas nada preocupante não, tudo tranquilo, tudo na paz, graças ao nosso bom Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo também. Então, temos vivido dias maravilhosos, graças a Deus por isso, e desejamos também que vocês estejam vivendo dias bons aí, eu tenho certeza que dias melhores virão para esse ano 2026. Queridos, isso que eu vou pregar hoje, né, esse texto que eu pedi para vocês que abrissem aí, eu, na verdade, dormi outro dia e acordei com esse texto no coração, né, e um desejo muito grande, vocês estão me ouvindo bem aí? Um desejo muito grande de compartilhar com vocês algumas verdades aqui que eu sei que vão ser fundamentais para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, né? Antes disso, eu quero ainda convidar você a convidar pessoas, né? Eu sei que você tem família, você tem amigos, você tem grupos, você tem colegas de trabalho, colegas de faculdade, colegas de seus ciclos sociais aí. Então, convide essas pessoas a participarem conosco aqui. Pega o link aí agora, grava o link, joga nos grupos e, ó, vem cá participar com a gente. Hoje vai ter uma palavra poderosa de instrução, de ensino, que vai ajudar você realmente a trilhar um caminho segundo a vontade de Deus e, principalmente, vai impulsionar você a viver uma vida superior que vai influenciar milhares de outras pessoas também. Então, com a sua Bíblia aberta em Marcos, capítulo 4, a partir do verso 1, nós lemos o seguinte, Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, verso de número 1, diz o seguinte, voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento, ou seu ensino. Ouvi, disse o Senhor, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha as raízes, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto,
e vingou, e cresceu, e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou ainda, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Interessante isso aqui, né? Então, Jesus ensina. Eu quero ler só o primeiro versículo. Ele diz: voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se a ele numerosa multidão, do modo que entrou num barco aonde se sentou. Voltou Jesus a ensinar. Veja, o ministério terreno de Jesus é marcado basicamente por três feitos. O ministério terreno de Jesus, né, antes da sua morte vicária, que pôs fim, né, em toda a maldição que estava imputada sobre a raça humana. Mas antes disso, o ministério terreno de Jesus, ele foi pautado em três ações, basicamente. Jesus pregou, Jesus curou, manifestou poder e Jesus ensinou. Agora, sabendo-se que Jesus ensinou muito mais do que o que ele pregou e do que o que ele curou ou fez milagres. Jesus, em todo o tempo, ensinou, e aqui, mais uma vez, a Bíblia diz que ele voltou a ensinar à beira-mar. Então, ensinar fez parte diretamente do ministério de Jesus. Agora, é interessante porque aqui a Bíblia diz que ele ensinou por parábolas, né? Assim, eles ensinavam muitas coisas por parábola no decorrer do seu doutinamento. Então, a forma de Jesus ensinar era de forma figurativa, com parábolas. E parábolas hoje nós poderíamos chamar uma mensagem rica com storytelling, com histórias, né? Histórias do cotidiano, histórias do dia a dia. Então, ele estava sempre ensinando através dessas parábolas. Ele usava uma história do dia a dia para trazer verdades que estavam ali profundas, intrínsecas dentro daquelas histórias. E essa é mais uma delas que Jesus ensinou. Nós conhecemos esse texto como a parábola do semeador. Mas antes da gente entrar mais especificamente, a gente precisa levar em consideração algumas coisas. Primeiro, por que Jesus ensinou tanto? Né? Para quem que ele ensinou? Por que ele ensinou por parábolas? São perguntas que eu acho que surgem no decorrer da nossa leitura e que a gente não poderia apenas aceitar aquilo que a gente já viu como pregação sem questionar. Eu acho que todo texto precisa ser questionado. As grandes verdades da vida foram descobertas não por causa de resposta, mas sim por causa de perguntas. Então, a gente precisa se perguntar sempre sobre aquilo que nós estamos lendo. E aí, eu reafirmo essas perguntas. Por que Jesus ensinava por parábolas? Para quem que ele estava ensinando? O que são parábolas, né? E o porquê das parábolas? Enfim, a primeira coisa que a gente precisa entender e trazer à memória o início do ministério de Jesus. Quando Jesus começou o seu ministério, a primeira mensagem de Jesus a ser proclamada foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então, essa foi a primeira mensagem de Jesus: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Para quem que Jesus ensinava? Ou para quem que Jesus pregou? Para quem Jesus ensinou? Basicamente, Jesus ensinou apenas para judeus. Jesus não veio para ensinar a outro povo, senão o seu próprio povo. É interessante porque em uma determinada passagem, a Bíblia diz que uma mulher que não era judia, ela era sírio-fenícia, né? Essa mulher, porque tinha uma filha que estava enferma e ouviu falar da fama de Jesus, foi ter com Jesus, foi atrás de Jesus. E disse: Jesus, eu gostaria que você fosse curar minha filha. E Jesus disse: olha, eu não vou deixar de dar pão aos filhos para alimentar os cachorrinhos. E a mulher disse: ô Jesus, não te importas que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos? Jesus disse: olha, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus deixa claro que o objetivo, o foco, né, da sua mensagem era diretamente direcionada para judeus, especificamente para judeus. E foi para judeus que Jesus falou pela primeira vez. E foi para judeus que ele trouxe a mensagem: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Bom, quando nós pensamos nessa mensagem, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, eu queria propor para você um pensamento. Imagina se você estivesse na sua casa, reunido com todos os seus familiares, e de repente eu, ou um ministro de Cristo, chegasse na sua casa de repente e dissesse assim: ó, eu vim aqui trazer uma mensagem de Deus para vocês. Se arrependam. Arrependei-vos. Arrependam-se, arrependam-se. Qual seria o pensamento que viria à sua mente? Eu quero ouvir a sua participação, eu queria que você participasse no chat comigo. Se você tivesse na sua empresa, por exemplo, e de repente entrasse um profeta de Deus lá, apontasse dele e dissesse: eu quero, vocês todos aqui precisam se arrepender. Se arrependam. Ou mesmo se você estivesse na igreja, se você fosse para a igreja, se assentasse para assistir o culto, e de repente o pastor dissesse: todos vocês arrependam-se, vocês precisam se arrepender. Que pensamento viria na sua cabeça? Que tipo de
de entendimento você teria acerca dessa mensagem que o interlocutor trouxe até você? Eu queria tentar ouvir um pouco você, que você me falasse o que você pensaria sobre isso. Se alguém chegar para você, ó, você precisa se arrepender, o que você pensaria a respeito? Eu quero fazer essa enquete primeiro aí. Alguém pode me dar alguma resposta aí sobre isso? Vou colocar aqui no chat para mim ouvir. Eu quero ver se alguém. Jesus está voltando. Bom, é uma coisa assim também, mas não era isso, Ruth, que eu queria que você me dissesse. É o seguinte: se eu chegar para você, você precisa se arrepender. O que é que você acha que eu estou sabendo a seu respeito que eu mandei você se arrepender? Por que eu estou mandando você se arrepender? Me diga aí. É isso que eu quero saber. Se você vê um profeta falando para um grupo, ei, se arrependam. O que esse profeta sabe sobre aquele grupo que está mandando eles se arrependerem? É isso que eu quero que vocês tentem me responder, por favor. Vocês conseguem me dar um feedback sobre isso? Para ver se eu estou correto no meu pensamento? Estou aguardando, tá bom? Para aceitar a Cristo. Gabriel está falando aí. Ruth diz, de quê? Vou refletir. Perfeito. E se não for sobre você, se for sobre outra pessoa, você vê um profeta dizendo, você tem que se arrepender. O que você acha que o profeta sabe sobre aquela pessoa? Qual é a condição de vida daquela pessoa? É isso que eu quero que você tente me responder. Eu não sei se estou conseguindo me fazer entender, mas eu acho que essa reflexão agora será fundamental para que a gente venha no desenvolvimento. Tem um pecado. Pronto, Thaís também falou agora, que está vivendo pecado. Bom, era exatamente isso que eu queria que vocês entendessem. Veja, quando nós ouvimos essa palavra, arrependa-se, a primeira coisa que vem na nossa mente é o pecado. E que tipo de pecado que requer um arrependimento que leve o ministro a fazer uma declaração pública arrepender-se, né? Normalmente, e eu acho que isso é unânime, a gente sempre pensa assim, poxa, aquela pessoa está vivendo em um pecado, em uma vida dupla, em um pecado escabroso, que precisa mudar de vida, senão ela vai para o inferno. Agora, eu quero que você entenda que essa mensagem que Jesus pregou, ele não pregou para gentios. Ele pregou para judeus. E, se falando de judeus, o próprio apóstolo Paulo diz, em uma das suas cartas, que ele é testemunha, se eu não me engano foi em Romanos, ele disse que ele é testemunha que o seu povo, os judeus, eles têm zelo por Deus. O que significa isso? Que o povo judeu era um povo zeloso por Deus, zeloso da lei, daquilo que eles conheciam. No entanto, o zelo que eles têm, segundo o apóstolo Paulo, diz que não se baseia no conhecimento. Não se baseia no conhecimento. Então, assim, eles não estavam em pecado cabeludo. Quando Jesus veio para os judeus e disse assim, olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, Jesus não está dizendo, eu estou vendo daqui que vocês estão em pecado cabeludo aí, vivendo de uma maneira no meio da safadeza e precisa mudar de vida. Até porque os judeus eles eram zelosos da prática da lei. Só que o apóstolo Paulo diz que esse zelo deles não se baseia no conhecimento. Então, de fato, o que significa arrependimento? Porque a gente condicionou na nossa mente que arrependimento é um sentimento de tristeza profunda, né? Que beira o remorso por causa de algo que a gente fez de errado, de imoral, muitas vezes, né? Mas a mensagem de Jesus falava sobre isso, será? O que diz a palavra originalmente arrependimento? É isso que eu queria mostrar para vocês. Biblicamente, a palavra arrependimento, ela deriva do termo grego metanoia, que significa mudança de mente, transformação de entendimento, alteração profunda de uma cosmovisão. Arrependimento não se limita ao remorso emocional, à culpa ou à tentativa de correção moral externa. Mas arrependimento trata-se de uma reorientação interior completa, no qual o ser humano abandona a antiga forma de interpretar Deus, a si mesmo e a realidade, para adotar a perspectiva do reino de Deus. Eu não sei se você entendeu. Então, arrependimento não significa eu estou vendo que você está no pecado, safado. Você tem que sair daí, mudar de vida, senão você vai para o inferno. Não é isso.
Arrependimento significa, ei, você está crendo, mas está crendo errado. Ei, você tem uma visão distorcida de Deus. Ei, você tem uma visão distorcida do mundo. Ei, você tem uma visão distorcida de si mesmo. Arrependimento é pensar diferente sobre as perspectivas que você tem sobre Deus, sobre a vida e sobre você mesmo. É sobre isso que Jesus está falando. E quando ele fala arrependei-vos, tem um motivo dessa mudança, dessa transformação. O arrependimento que Jesus aconselha, orienta aqui, que é uma mudança de pensamento para alterar a forma como eu vejo a Deus, como eu vejo a mim mesmo, como eu vejo a vida. Eu tenho que mudar isso porque o reino de Deus está próximo, ou seja, quando o reino chegar, não dá para viver o reino de Deus pensando como eu pensava, vendo como eu via, acreditando em Deus como eu acreditava, acreditando em mim mesmo como eu acreditava e acreditando na vida como eu acreditava. O fato é que durante o tempo em que vivemos sem Cristo, sem Deus, mesmo o povo judeu, que foi alvo da primeira mensagem de Cristo, eles foram moldados a ver ao mundo, a si mesmo e a Deus por uma perspectiva diferente da perspectiva original que Deus havia criado, que é a perspectiva do seu reino. Afinal de contas, todos nós estávamos aprisionados, né, completamente encarcerados no império das trevas. E a forma como nós víamos a nós mesmos, a Deus e a vida era pela perspectiva, pelos óculos do império das trevas. Quando Jesus diz arrependei-vos, ele não está chamando você para uma mudança de comportamento externo, ele está chamando você para uma mudança interior de perspectiva da vida. É mudar a cosmovisão ou como você vê a vida, né? Isso tudo porque o reino de Deus não dá para ser vivido com os óculos do império das trevas, né? Então, a partir daí, ele começa a ensinar, né? Ele começa a ensinar. E é interessante, por quê? Porque os judeus estavam tão cheios de si mesmos, tão cheios de uma convicção de que eles estavam agradando a Deus, de que eles eram o povo de Deus, de que aquilo que eles faziam estava de acordo com a perspectiva divina, que eles eram incapazes de receber um conhecimento novo. Incapazes de receber um conhecimento novo, sabe? E mesmo que isso fosse uma realidade para a época de Jesus, ainda hoje é assim. Às vezes você vai em algumas igrejas e eu, como vou em muitas igrejas, eu vejo muito isso. Tem muitas igrejas ainda vivendo como judeus, com a sua perspectiva totalmente voltada mais para o império das trevas do que para o reino, né? E precisam de arrependimento. Ainda hoje, precisam mudar a sua forma de ver o mundo, precisam mudar a forma de ver a si mesmo, precisam mudar a forma de ver a Deus. Então, primeira coisa, vamos lá. A partir da perspectiva do reino de Deus, eu que antes via Deus como um Deus vingativo, olho por olho, dente por dente, agora eu vejo um Deus amoroso. Antes eu via um Deus legalista que esperava que eu desse algo para que ele pudesse me recompensar por aquilo que eu fiz. Agora eu vejo um Deus gracioso, que não precisa de nada do que eu possa fazer para me abençoar. E da mesma forma como antes eu me via como um pecador, como alguém que precisava se esforçar para poder chegar ao mais próximo, né, de agradar a Deus, hoje eu posso olhar para mim e me ver como alguém que foi justificado por Cristo e que sou amado por Deus. Isso é uma mudança completa de uma perspectiva. Isso é uma forma de arrependimento e esse é o arrependimento mais genuíno que existe. Então, Jesus, ele não apenas fala sobre a necessidade que o mundo tem de arrependimento, como ele começa a ensinar por uma outra nova perspectiva. É por isso que ele dizia, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ou seja, vocês olharam para o mesmo texto, vocês olharam para as mesmas verdades, mas tiveram uma compreensão que vai no caminho inverso da compreensão que Deus gostaria que vocês tivessem. E muitas igrejas ainda estão assim, muitas pessoas entre nós ainda estão assim e vivem, de fato, desejam viver um cristianismo, mas vivem pela perspectiva do império das trevas, né? Pelo óculos da lei e não pela perspectiva da graça. Então, a mensagem de Jesus, ela traz isso, ela traz um ensino fundamentado para que nós possamos ver o mundo de uma maneira diferente, ver a Deus de uma maneira diferente e ver a nós mesmos de uma maneira diferente. Agora, veja, nessa perspectiva, Jesus ensinou por parábolas. Por quê?
Porque aqueles a que ele se direcionou primeiro, que eram aqueles que já conheciam, entre aspas, as escrituras, mas tinham interpretado errado, se julgavam conhecedores demais para poder abrir a mente para receber uma mensagem de Jesus, né? Ainda mais uma mensagem que é contada com historinha. Ah, não, cara, eu já estou acostumado a ler o Salmo 119, citar ele de cor. Você acha que eu vou ter tempo para ouvir historinha? E ainda hoje é assim. Ainda hoje, pessoas têm dificuldade de receber a mensagem porque acham que a mensagem de Jesus é uma mensagem muito simples, que eles preferem a profundidade da antiga aliança, do Antigo Testamento, porque existiam 613 mandamentos, com ritos, com tantas coisas que você precisava decorar, aprender e fazer, e eles julgam aquilo ainda mais profundo. Só que eles estão tão cheios de si mesmos, tão cheios desse conhecimento equivocado, que não tem mais espaço para absorver conhecimento. Por isso, Jesus, então, se direciona para aqueles que estavam vazios. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes é mais fácil uma pessoa que nunca ouviu falar nada sobre Bíblia receber o Evangelho da Graça e obter resultados através da fé, de que muitos de nós que passou a vida inteira aprisionados na religião, né, evangélica. Então, mesmo que você hoje saiba disso tudo que eu estou falando, eu quero convidar você, e você tem que ver isso como um convite diário, a todos os dias esvaziar-se a si mesmo do conhecimento que você acredita ter, para ouvir e receber mais e mais e mais e mais do Evangelho da Graça, né? Porque vai ter coisas que você vai ser surpreendido, outras você vai dizer, não, beleza, isso eu já sabia, isso eu já praticava. Mas existem coisas que você ainda está dando passos para, talvez você já tenha até ouvido, mas agora está dando passos para acreditar e fazer aquilo parte de quem você é. Porque quando você faz parte, faz aquela verdade tornar-se parte de quem você é, que você começa a falar e você começa a praticar essas verdades, fazendo com que elas gerem, de fato, resultados na sua vida. Então, Jesus, todo o ensinamento de Jesus, que foi feito basicamente por meio de parábolas, visa, né, tem como objetivo demonstrar a cosmovisão do reino de Deus, como o reino de Deus funciona, né? Pela perspectiva do reino, quem é Deus verdadeiramente, qual é o caráter desse Deus, como nós somos criados e quem nós somos, qual é o caráter do homem nessa perspectiva neotestamentária ou pelo reino de Deus, e como o mundo funciona. Então, tudo isso, irmãos, é necessário nós aprendermos para que nós venhamos a obter resultados. Então, lembre-se que a mensagem de Jesus se baseia nisso, arrepender. Então, a gente está passando por essa metanoia constantemente. O arrependimento, queridos, é todo dia. Eu estou me arrependendo todo dia. E não é porque eu pequei de manhã, é porque eu estou mudando a minha forma de pensar. Você entende? Então, você tem que entender isso, né? Jesus não direcionou inicialmente essa mensagem aos gentios ou àqueles que são aos moralmente marginalizados, mas aos judeus que eram religiosos, conhecedores da lei, praticantes rigorosos da tradição. O problema não residia na ausência da religião, mas na presença de uma mentalidade equivocada. Eles praticavam a lei, mas a interpretavam a partir de uma cosmovisão distorcida, baseada em mérito, autojustiça, identidade ética e barganha espiritual. Então, é isso que muitas vezes nos impede de desfrutar da plenitude da mensagem de Jesus. É porque a gente ainda está preso nessas 4 coisas aqui, ó: mérito, autojustiça, identidade ética e barganha espiritual. A gente tem que se livrar dessas coisas. O arrependimento exigido por Jesus não era o abandono da lei, mas o abandono da lente pela qual a lei era vista. Ele não veio destruir a lei, mas cumprir, revelando as intenções originais e apontando para o seu verdadeiro significado. Assim, o arrependimento torna-se um chamado para abandonar uma teologia centrada no esforço humano e abraçar uma revelação centrada na graça, na fé e no caráter de um Deus redentor. Então, veja, eu tenho que trazer isso claramente na minha mente para eu poder entender a mensagem que Jesus está trazendo aqui. Então, quando eu pego uma mensagem como essa, que é a parábola do semeador, eu começo a entender que o objetivo de Jesus com a parábola do semeador é me ensinar como funciona o reino de Deus, que é onde Deus opera em nosso favor. Deus não opera em seu favor no império das trevas. Não adianta, não dá para mim viver no reino de Deus com as regras do império das trevas. Não funciona.
Eu preciso aprender a viver da graça por meio da fé, né? E para isso Jesus ele nos ensina. Então, veja, se a graça funciona por meio da fé, a primeira coisa que eu tenho que entender ou levar em consideração é que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir pela mensagem de Cristo. Então, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela mensagem de Cristo. Então, se a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela mensagem de Cristo, isso significa que eu tenho que atentar como eu estou ouvindo e o que eu estou ouvindo. Porque muitas vezes, queridos, a gente pode ir de repente para uma igreja, até porque congregar é bíblico e a gente precisa, né? E às vezes a gente vai numa igreja e chega lá, o que a gente está ouvindo não colabora, não coopera com o nosso desenvolvimento no reino de Deus, né? Então, é nada mais do que uma perda de tempo, ainda que Deus tenha nos aconselhado que nós não devemos deixar de congregar. Mas imagina, você não deixa de congregar, mas ao mesmo tempo que congrega, você está aprendendo algo que está distorcido ou contrário à vontade de Deus. Então, é algo muito complexo. Eu preciso, pelo menos, saber se eu estou ouvindo o correto, se eu estou ouvindo o que é certo ou não. Eu tenho que ter esse discernimento. E para mim ter esse discernimento, eu preciso ter conhecimento. Diga comigo, conhecimento. Agora, veja. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como eu tenho ouvido a palavra de Deus? Então, Jesus vai ensinar aqui nessa parábola de Marcos capítulo 4, como nós devemos ouvir a palavra de Deus. E mostra, nos dá sinais de por que muitas vezes eu jurava que eu estava crendo em determinada coisa e aquilo não funciona, não está trazendo resultados para mim. Então, veja, eu costumo dizer que esse texto de Marcos capítulo 4 é como um termômetro, né? Eu tenho filho, alguns de vocês aqui também têm filhos, e quando se tem filho pequeno em casa, algo que é indispensável para a gente é ter um termômetro em casa, né? A Thaís, com certeza, deve ter termômetro em casa. A Carolina, com certeza, deve ter um termômetro em casa, né? Ruth já teve termômetro em casa. Eu aqui em casa sempre tenho termômetro. Mas por quê? Para que serve o termômetro? Para medir a temperatura, obviamente, né? Então, quando eu percebo que o meu filho está com a temperatura um pouquinho alterada, mais quentinho, o que eu faço? Eu uso o termômetro. Agora eu pergunto para você, o termômetro por si só resolve o problema da alteração de temperatura do corpo? Responde para mim. Eu já sei a resposta, é uma pergunta retórica, mas eu gostaria que você participasse. O termômetro resolve o problema? Fala para mim. Estou esperando. Não, o termômetro não vai resolver o problema, mas o termômetro vai me mostrar alguns dados que vão me inspirar a ter algumas ações que vão trazer resultados contra a febre. Então, veja, ainda que o termômetro não resolva o problema, mas ele me dá um parecer para que eu possa agir sobre ele e resolva o problema. Então, esse texto não é um texto que vai resolver os teus problemas, mas ele vai te dar um diagnóstico, vai te dar um parecer, para que sobre este diagnóstico, sobre este parecer, você possa tomar decisões e agir para que você possa resolver o problema que está impedindo você de ter resultados através da palavra de Deus. Então, primeira coisa que ele diz, que o semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu em uma beira de caminho, né? Na beira do caminho. E aí vieram os passarinhos e comeram aquela semente. Outra parte caiu em um terreno pedregoso. E tinha uma rocha por baixo, uma terra por cima. E quando aquela semente caiu, ela logo começou a brotar ali. Porém, a terra era rasa e por baixo tinha pedra. Então, as raízes não conseguiam se aprofundar. Ela ficou na superfície. E quando veio o sol, queimou as folhas e matou aquela planta, porque ela não conseguia aprofundar suas raízes para tirar da terra o nutriente necessário para ela se fortalecer e crescer. A terceira parte diz que caiu em um terreno entre espinhos e ervas daninhas. E aí nasceu a planta e foi crescendo, mas cresceu junto com elas espinhos e ervas daninhas. E essas ervas daninhas e os espinhos sufocaram aquela planta, tornando a planta infrutífera, né? A planta não morreu, mas ela ficou impedida de dar frutos. E, por fim, a última parte caiu em uma boa terra e deu frutos a 30, 60 e a 100 por um. Agora, veja. Primeira coisa, ele mostra para a gente 4 solos diferentes aonde as sementes caíram, né?
Se a gente pensar que a semente tem um potencial de 100%, e cada uma dessas partes aqui, cada parte caiu, cada semente, cada parte representa aqui um percentual, nós vamos entender que cada parte das sementes que foram lançadas caiu em 25% desse terreno. Então, terreno 100%, parte caiu em um terreno, em outro, são 4 partes. Então, cada parte tem 25%. Agora, veja, de todo esse terreno que foi semeado, apenas 25% foi que frutificou. Isso significa que 75% do terreno não se aproveitou nada das sementes que foram lançadas, apenas 25%. E ele disse que o que deu boa, que caiu em boa terra e deu fruto, ainda assim deu a 30, 60 e a 100 por 1. Então, se você pegar os 25%, dividir em 30, 60, 100 por 1, dividir por 3, a gente vai pegar 25, dividir por 3, vai dar em torno de 8,33%. Então, 8,33% deu fruto, mas deu a 30. Outros 8,33 deu a 60 e outros 8,33 deu a 100 por 1. Agora, veja. Lembrando que toda semente tem um potencial de 100%. Porém, apenas 8,33% das sementes foram, de fato, aproveitadas 100%. O restante, 8,33%, foi aproveitado só 60%, os outros 8,33%, 30%, e os outros 75% do total não se aproveitou nada, absolutamente nada. Aí, Jesus fala sobre isso, sai dali e os discípulos dizem, Senhor, a gente não entendeu nada. Jesus disse, olha, porque o objetivo é exatamente isso. Esses religiosos estão tão cheios de si mesmos, tão cheios de religião, tão cheios de uma compreensão errada, que eles são incapazes de abrir mão do conhecimento que têm para absorver um novo conhecimento. Por isso é que foi dado a vocês, os pequeninos, o privilégio de entender os mistérios do reino de Deus. Então, a primeira coisa que eu vejo nessa ensino de Jesus é que no reino de Deus tudo funciona como plantio e colheita. Não tem nada que não seja dessa forma no reino de Deus. Primeiro você planta, depois você colhe, né? Agora veja, quando ele vai explicar a parábola, ele diz o seguinte, ó, o semeador saiu a semear. O semeador aqui semeia a palavra de Deus. Então, ele compara as sementes que foram lançadas à palavra de Deus. E o semeador, ele não diz quem é. E isso fica claro dentro do ensinamento de Jesus, do doutrinamento de Jesus, que o potencial não está nem em quem semeia e nem em quem está recebendo. Não, na verdade, não é. Deixa eu voltar aqui para mim não me perder. O potencial não está em quem semeia. O potencial está na semente e na forma como recebemos essa semente. Agora, veja, mesmo a semente tendo 100% de potencial, o terreno é que vai determinar a colheita. Então, veja, o problema nunca vai estar na palavra. Veja, a pessoa que semeia a palavra, o pregador, não é importante. No entanto, a palavra que é o mais importante, ela não é quem determina se funciona. O problema não está nela. Nela está um potencial de 100%. Mas aonde essa palavra é semeada? E, obviamente, quando se fala de semear a palavra, está falando de pessoas ouvindo. Como eu ouço a palavra de Deus é que determina quanto dessa palavra vai se manifestar em resultados na minha vida. Agora, veja como isso é interessante. Jesus, de antemão, já deixou claro que se eu estou falando aqui para 10 pessoas, talvez 8 delas não vão obter resultado nenhum com a palavra que eu estou pregando. Não é eu que estou falando e nem eu que estou desejando isso, não. É a palavra que está mostrando. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu me assento para ouvir a palavra de Deus é o seguinte. Primeiro, que se eu não ouço a palavra de Deus, se eu não tenho o hábito de ouvir a palavra de Deus, se eu não desenvolvo um desejo, uma fome, uma vontade de ouvir a palavra de Deus, eu nunca vou ter resultado nenhum na minha vida no que diz respeito ao reino de Deus. Ah, mas eu não tenho ouvido e a minha vida tem ido para frente. Até porque no Império das Trevas tem pessoas que estão prosperando também, né? Só que a prosperidade que vem de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Ao contrário do mundo. Quem enriquece pelo mundo, a Bíblia deixa claro que será atormentado com muitas dores. Ou seja, aquele que vive em busca da riqueza no mundo, a tendência é se contaminar com muitas dores. No entanto, aqueles que buscam a palavra de Deus como fonte da sua própria vida serão enriquecidos e uma riqueza que não acrescenta
dores. Então, eu preciso primariamente pensar nisso. Eu preciso da palavra. Sem a palavra, eu nunca vou alcançar resultado nenhum na minha vida. Agora, veja, mesmo estando aqui recebendo a palavra, ele diz que algumas pessoas são como um terreno à beira do caminho, que ouvem a palavra e, enquanto as ouvem, vem Satanás e rouba delas a palavra. Bom, a minha pergunta é simples, e esse é um termômetro para você. Né? Como eu falei, o termômetro em si, ele não serve para resolver o problema, mas o termômetro pode te dar sinais, pode te dar um diagnóstico, por que que você tem acreditado, que está crendo em alguma coisa e não tem recebido nada. Veja, você seria capaz de reproduzir tudo o que eu falei aqui, não precisa ser igual, mas você seria capaz de reproduzir para outra pessoa a essência do ensino que eu te dei aqui agora? Porque se você disser para mim, rapaz, eu já não me lembro o que você falou 5 minutos atrás, desculpa, a tua mente está fazendo mais barulho do que a tua boca. E você está permitindo que o diabo te roube a concentração. E você está se distraindo no momento que você deveria focar e ter completa dedicação a entender, a ouvir, a receber a palavra de Deus. Por quê? Porque são sementes. Eu não estou lançando palavras ao vento, eu estou lançando sementes a terras, a terrenos, a corações que desejam crescimento. Então, se você não é capaz de entender a essência daquilo que eu falei hoje, querido, me perdoa, mas você está se deixando ser distraído pelo diabo e o diabo já está roubando a semente. Agora, qual é o problema do diabo de roubar a semente? É muito simples. Imagina você, todo mundo aqui certamente já plantou sementes, nem que saiba de um copinho, né, para fazer experimento de escola. Imagina você pegar algumas sementes, colocar num copo para fazer um experimento da escola, um algodãozinho, molhar e deixar lá. Aí você precisa levar para a escola o pezinho de feijão que vai nascer naquele algodãozinho molhado. Mas aí à noite alguém vai lá e tira as sementes. E você continua botando água. O que vai acontecer? Você vai ter um experimento para você apresentar na sua escola? É certo que não. Por quê? Porque quando não tem semente, não tem fruto. Então, se você não é capaz de lembrar daquilo que eu preguei, daquilo como essência que você recebeu agora, eu lamento informar, mas nada vai adiantar você assistir um culto como esse, nada vai adiantar você assistir uma reunião como essa, porque você não é capaz. Então, o que eu tenho que fazer? Peraí, se eu não consigo, de imediato, gravar na minha mente todo o ensino que é transmitido, eu devo gravar, eu devo anotar, eu devo fazer anotações, porque assim eu estou garantindo que a minha semente será preservada. Porque pode ser que seja isso que aconteça. Às vezes tem pessoas que têm hoje o tão chamado TDAH, né? Que eu acredito que seja mais um artimanha do diabo para roubar a mente das pessoas, né? Distrai as pessoas com qualquer coisa. Enquanto eu estou aqui falando, tem pessoas atentando para outras coisas que estão do lado, que estão ali, estão pensando em outra coisa, estão pensando no problema, estão pensando em tanta coisa que é incapaz de dar foco e atenção. Então, você entendendo que sem essa palavra que eu estou lançando para você, você não vai ter fruto nenhum, você tem que trazer a sua mente concisa nisso. Eu preciso prestar atenção, eu não posso me distrair, eu tenho que estar atento, eu tenho que estar em foco, eu não vou deixar o diabo roubar a palavra que está sendo lançada para a minha vida. Então, talvez o problema seja esse, né? Falta de foco, falta de atenção. Agora, veja, se porventura você chegou até aqui e me diga assim, eu não sou capaz de reproduzir a essência daquilo que você acabou de ensinar. Eu não sou capaz de dizer sobre qual era o assunto que você estava ensinando hoje. Então, eu quero te dar uma dica especial. Se você já perdeu essa semente, compre nova semente. O que eu vou fazer para comprar nova semente? Quando terminar essa reunião, você vai para o YouTube, você vai no canal Portal Marcelo Carvalho, e você vai ouvir de novo até que essa mensagem consiga entrar dentro de você, porque aí a certeza que as sementes foram plantadas e o diabo não vai roubar essa semente de você. Deu para entender esse primeiro terreno? Serviu como um diagnóstico para a sua vida? Então, veja. Segundo, ele disse que parte das sementes caíram em um terreno pedregoso. Elas nasceram, porém não tinham raízes profundas, e aí, vendo o sol, bateu sobre ela, queimou e matou aquela planta. E, mais uma vez, se não tem planta, não tem colheita, se não tem colheita, não tem resultado. Ele diz, essa aí é semelhante àquelas pessoas que estão aqui, recebem e recebem até com alegria. São capazes até mesmo de transmitir, falar da essência daquilo que ouviram, né? Vão sair daqui dizendo, poxa, eu gostei, ele ensinou sobre arrependimento, ele ensinou sobre o poder do conhecimento, ele ensinou sobre fé, ele ensinou sobre as sementes plantadas no coração. Porém, a Bíblia diz que essas pessoas não têm raízes em si mesmas, né?
que significa isso? É que essas pessoas não desenvolveram um relacionamento pessoal com Deus e com a sua palavra de uma maneira a aprofundar-se e ter um amor tão profundo com essa palavra que seja incapaz de se apartar dela. E aí, porque não tem esse aprofundamento, porque não tem o hábito de leitura, de meditação naquilo que ouviu, até ouve, acha bonito, poxa, que revelação legal, muito massa isso, você se alegra naquele primeiro momento, mas não medita. Poxa, o que ele quis dizer com isso? Caramba, aquilo é bem interessante, eu preciso ouvir de novo, eu preciso estudar sobre isso, eu preciso me aprofundar mais nesse assunto, eu preciso buscar mais informação sobre isso. Você não tem essa capacidade, você fica na superficialidade. E aí a Bíblia diz que quando vem as tribulações e as perseguições por causa da palavra, logo se escandalizam e esquecem daquilo que ouviram. Veja, o que ele está dizendo? Que Satanás, astuto como é, ele sabe que se ele não distraiu você no momento da reunião, no momento do culto, no momento em que a palavra estava sendo distraída, você estava focado, estava ali, ele vai, quando você sair daqui, levantar circunstâncias, má notícias, perseguições, tudo isso com um único objetivo, roubar de você a palavra que você tem ouvido. Querido, será que você é capaz agora de reproduzir a palavra que você ouviu no culto de domingo passado? Será que você é capaz de reproduzir a palavra que você ouviu no culto da virada do ano? Será que você é capaz de reproduzir a palavra que você ouviu no ano passado, quando eu preguei na virada do ano? Será que você é capaz? Bom, eu preciso fazer com que a mensagem se torne parte de quem eu sou. Eu posso até não lembrar dos detalhes, mas eu sei de quem eu tenho ouvido, eu sei de quem eu aprendi. Então, por exemplo, eu tenho mensagens que eu ouvi e que eu prego e que eu ouvi há mais de 10 anos atrás e eu sei de quem eu ouvi essas mensagens. Eu sei, por quê? Porque eu amo a palavra de Deus, eu fui atrás, eu me dediquei e agora essa palavra ela não é apenas um conhecimento na minha mente, ela se tornou parte de quem eu sou. Ela se tornou parte da minha vida, ela se tornou parte da minha vivência, da minha existência. Então, não tem como o diabo mais trazer tribulação e perseguição com o objetivo de tirar aquela crença. Você já parou para pensar que em determinado momento você estava crendo em algo, de repente aquilo nem faz mais sentido para você? É porque você deixou que Satanás viesse e queimasse a palavra que estava dentro do seu coração. Tirasse, trocasse por causa das preocupações, por causa das perseguições que você tem sofrido na vida, você tem se escandalizado e deixado com que essas coisas tenham ganhado mais espaço dentro de você e na sua mente que a própria palavra de Deus. Então, mais um diagnóstico aí. Você é capaz de lembrar-se, você é capaz de entender, de listar todas as doutrinas que você já aprendeu. Para quem já fez um seminário como o Rema, por exemplo, que eu sei que tem muitos aqui, você é capaz de listar todas as matérias que você estudou no Rema e fazer um breve resumo, uma síntese pequenininha de todas as matérias que você ouviu sobre o que elas falam, porque se você não for capaz de ter essa resposta, com certeza você é alguém raso e superficial, que não tem raízes profundas, e por mais que você se esforce para ouvir aqui essa mensagem, na hora que a tribulação vem, você se esquece. Você é como aquela pessoa que Tiago falou no capítulo 1, a partir do verso 19, 20 e 21, que ele diz que é aquele que ouve, mas não pratica. Ele é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e já virou as costas. Ele aprendeu, ele ouviu, recebeu instruções, saiu daqui e fez tudo diferente. Fez tudo diferente, mesmo sabendo que as suas ações diferentes daquilo que você recebeu como instrução vai causar mais dano do que resultado. Não tem resultado se você não pratica a palavra. Não existe. Não tem milagre desse tipo na Bíblia de que você recebeu um milagre quando não praticou a palavra. É mentira, não existe. Não existe, você não vai ter resultado diferente na sua vida se você não decidir fazer algo diferente com base na palavra. Se você faz errado, você tem que fazer certo. Isso é arrependimento, isso é mudar de vida, isso é mudar de concepção, porque eu estou vendo o mundo por uma perspectiva diferente, sabe? Antigamente as pessoas me ofendiam, eu queria ofender essas pessoas. Agora as pessoas me ofendem e eu penso, poxa, eu sou como Jesus, eu tenho a natureza de Deus. Eu não ajo de acordo com o que as pessoas fazem, eu ajo de acordo com quem eu sou. E é aí que está o resultado. E é aí que está o segredo do sucesso, de obter resultados pela palavra de Deus. Não adianta, não existe milagre algum que vá trazer resultados quando você continua fazendo as coisas diferentes da forma como Deus estabeleceu para que fossem feitas, né? Bom, a terceira
O terceiro terreno, ele diz que é como um terreno, uma semente que caiu em um terreno onde tinha espinhos e ervas daninhas. O terreno era bom, o terreno era fértil. Porém, junto com as sementes da palavra, caíram espinhos e ervas daninhas, e aí cresceram juntos. Veja, um coração dividido, aonde tanta palavra está crescendo contra espinhos e ervas daninhas. E eu vou te dizer uma coisa, esse termo espinhos e ervas daninhas, ele não aparece a primeira vez aqui, não. Jesus já se utilizou de um outro texto, que está lá em Gênesis, né? Que a Bíblia diz que, por causa do homem, a maldição se abateu sobre a terra. Sobre a terra. E a terra agora, uma vez maldita, passou a produzir espinhos e ervas daninhas. Olha que coisa interessante. A terra nunca produziu espinhos e ervas daninhas. O espinho e erva daninha, ele nasceu da corrupção do mundo, né? E quando nós olhamos para o texto de Marcos, capítulo 4, a gente vai entender qual foi o maior problema da corrupção que há no mundo, onde foi que o diabo entrou com uma distração gigantesca, uma troca, uma permuta, uma mudança, né? Que a gente abraçou sem perceber e que traz um prejuízo absurdo para aqueles que hoje deveriam estar vivendo uma vida plena, uma vida abundante, né? Ele diz que os espinhos e ervas daninhas são os cuidados da vida, a fascinação das riquezas e as demais ambições. Elas concorrem com a palavra, tornando a palavra infrutífera. Olha que interessante. O coração do homem, né? O ser humano, o receptor da palavra, ele se torna dividido entre duas coisas. Entre a palavra e espinhos e ervas daninhas, que ele chama de cuidados do mundo, fascinação das riquezas e demais ambições. Eu vou traduzir isso aqui para você. Mas eu quero que primeiro você entenda que isso aqui está concorrendo dentro do coração do homem. Concorrendo. E acredite, essas três coisas têm o poder de sufocar a palavra no coração do homem. Por quê? Muito simples. Quando eu começar a explicar sobre essas três coisas, você vai entender por quê. Primeira coisa, ele diz o cuidado do mundo. O que é cuidado do mundo? E aqui vai outro diagnóstico. Será que eu tenho cuidado do mundo e, por causa disso, a palavra não tem trazido o resultado que eu gostaria que ela tivesse na minha vida? Porque eu até sei. Eu até sei reproduzir, eu falo com precisão os versículos, eu já fiz o remo, outro seminário, eu já estudei, ouço mensagem de outros pastores, ouço a sua, mas nada está dando certo na minha vida. Será que não é porque existe algo concorrendo no seu coração com a palavra? Né? Veja, ele diz que se há essa concorrência vai sufocar a palavra e tornar a palavra infrutífera. Infrutífera. Primeiro dela, cuidado do mundo. O que é o cuidado do mundo? Se você olha para a palavra original, que aqui é traduzida por cuidados do mundo, a palavra é preocupação. Se você é uma pessoa ansiosa e preocupada, a ansiedade e a preocupação está diretamente vinculada ao coração do homem. É de lá que vai brotar essas coisas. Então, se ela tem preocupação e ela tem ansiedade, ela torna infrutífera a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ainda que ela esteja no nosso coração, mas ela precisa fazer sentido também na minha mente, ela precisa sair pela minha boca e ela precisa virar um hábito na minha vida. E para isso eu preciso ter uma sintonia perfeita entre alma, corpo e espírito. Mas se a minha alma está completamente contaminada com preocupação e ansiedade, é impossível, eu impeço que a palavra agora suba e faça o que ela precisa fazer para trazer os resultados que ela precisa dar. Então, preocupação é algo que impede o funcionamento da palavra no meu coração. Preocupação de toda sorte, queridos. E isso é tão sério que eu vejo que alguns crentes até santificam a preocupação. Eu me lembro nos anos que eu comecei a pastorear, e isso foi algo que eu aprendi logo no início do meu ministério. Quando eu comecei a pastorear, eu fui muito criticado, mas muito criticado por uma frase que eu falei de púlpito. Eu estava pregando sobre isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo ser reconhecido diante de Deus as vossas petições. E também, lá em Mateus, capítulo número 6, verso número 24, que diz, não andeis ansiosos com o que há de comer, com o que há de vestir, com o que há de beber. Não é a vida mais preciosa do que o corpo. E não é a vida mais preciosa do que a comida e o corpo mais precioso do que as vestes. Enfim, eu estava pregando sobre não andar preocupado, não andar ansioso. Eu falei, irmãos, eu não ando ansioso por nada. Eu não ando preocupado. Eu estava falando lá atrás, né, uma certa vez, em uma pregação. E aí eu falei essa pérola, né, no culto. Eu falei, inclusive, queridos, tem pessoas que chegam lá no meu gabinete e contam suas histórias, que eles estão passando por um determinado problema. Naquele momento ali, eu me compadeço com ele, nós choramos juntos, nós oramos juntos. Mas, quando termina aquele gabinete, ele sai da minha sala, eu esqueço.
Não venha me contar o seu problema, eu falei dessa maneira, não venha me contar o seu problema, achando que o seu problema vai me deixar preocupado, não. Porque eu não consigo me preocupar mais nem com os meus problemas que dirá com os teus. Se eu não me preocupo comigo, eu vou me preocupar contigo. E quando eu falei isso, soou como se eu estivesse desdenhando das pessoas, como se eu não tivesse amor pelas pessoas, porque eu não estava preocupado com a preocupação deles. Queridos, preocupação é pecado e preocupação impede o agir da palavra na sua vida. Como é que eu vou me preocupar? Eu vou santificar a preocupação? Não, se o pastor está preocupado comigo, porque o pastor me ama. Conversa fiada, conversa para boi dormir. Você não deve andar preocupado com coisa alguma, querido. Ah, mas é porque você está falando isso, porque você não recebeu um diagnóstico. Eu já recebi diagnóstico que você não faz nem ideia, querido. Mas eu não vou me preocupar, porque a palavra de Deus diz que eu não devo me preocupar e que a preocupação vai, de fato, roubar todo o potencial da palavra no meu coração, vai concorrer diretamente dentro do meu ser com a palavra de Deus. Quando a preocupação diz respeito à falta de recursos de toda sorte, e aí se traduz em falta de recursos financeiros de toda sorte, isso ainda é mais grave. Por quê? Porque isso vai remeter diretamente ao texto de Mateus, capítulo 6, verso 24, que eu acabei de citar. Jesus disse, portanto, não andeis preocupados com o que há de vestir, com o que há de comer, com o que há de beber. Agora, veja, portanto, por quê? Porque no versículo anterior ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de amar a um e aborrecer o outro. Ele está falando a mesma coisa. Veja, se você está apegado ao dinheiro, confiando no dinheiro, confiando nas riquezas, confiando nos recursos, e ao mesmo tempo diz que ama a Deus, você está tendo um conflito, uma concorrência no seu coração. Está concorrendo com o outro, e acredite, nessa concorrência, quem vai levar pior é Deus, é a palavra no seu coração, porque esse espinho e essa vedaninha vai sufocar a palavra, tornando ela infrutífera no seu coração. E isso é muito triste. Então, assim, eu não devo andar ansioso, preocupado com questões financeiras, até porque quando eu me preocupo em relação à minha vida financeira, a recursos que não chegam ou coisas do tipo, querido, isso mostra que eu não confio em Deus, né? E que, de fato, quem é o meu Senhor é o dinheiro. Se eu tivesse o dinheiro, eu estava tranquilo. Então, você coloca o dinheiro acima de Deus. Isso é uma idolatria. Isso é colocar realmente o sistema do mundo no lugar do reino de Deus. Então, eu não devo andar preocupado, porque a preocupação faz o quê? Ela sufoca a palavra do meu coração. Então, não adianta, eu posso fazer o rema 10 vezes, eu posso ouvir uma mensagem 200 vezes, mas eu vivo preocupado. Irmão, você tem que desligar esse negócio assim, sabe de uma coisa, ó? Lá. Vou confiar e deixa acontecer. Até porque eu não tenho como resolver. A palavra preocupação já diz respeito a você preocupar. Ou seja, você ocupar previamente a sua mente com um problema que ainda não aconteceu. Você não deve ocupar a sua mente previamente com problemas que não aconteceu. Viva um dia por vez. Ah, mas eu não tenho recurso para pagar o salário no mês que vem. Mas não chegou o mês que vem ainda, querido. Então, vive hoje. Pode ser que Jesus volte essa noite. Se Jesus voltar essa noite, o que você vai fazer com a preocupação que você teve sobre o mês que vem? Então, descansa, vive um dia, porque Deus pode fazer em 1 minuto o que você não fez numa vida inteira. Descanse e confie em Deus. Isso é os cuidados do mundo. Segunda coisa que ele chama de espinhos e erva daninha, fascinação das riquezas. A palavra fascinação, nesse texto especificamente, ela tem o significado de engano. Engano, fascinação no sentido de fiquei fascinado. É como um mágico, ilusionista, que está fazendo algo diante de você, que você ficou tão assim, você não viu ele te passando a perna. Então, ele deixa a entender aqui claramente que você acreditar que se tivesse dinheiro teria seus problemas resolvidos é uma ilusão. Por quê? Porque o dinheiro é instável. A única coisa que é completamente contínuo e regular e que nunca vai mudar é a palavra de Deus. Mas o dinheiro, querido, hoje vale, amanhã não vale nada. Hoje você tem, amanhã não tem. Então, ter riqueza e achar que isso é a salvação da tua vida, ou não ter e achar que se tivesse seria a salvação da tua vida, é um engano. É o engano das riquezas, sabe? Eu fico olhando aí, até alguns meses atrás, o dono do banco lá que foi liquidado estava lá se achando um milionário, um bonitão, e agora estava preso por causa do dinheiro que tinha. Então, veja que coisa louca. Há uma instabilidade na riqueza que não nos dá margem alguma para a gente confiar nela. A gente precisa confiar na
palavra de Deus. Então, a segunda coisa é fascinação das riquezas. Não acredite, não pense nisso. Se você tivesse uma conta bancária recheada, que se você tivesse casas, carros, bens e riquezas em seu nome, que você não teria problema. Isso é mentira. Isso é um engano, isso é uma fascinação, e não caia nisso, porque isso vai sufocar a palavra de Deus dentro de você, vai concorrer e vai fazer com que a palavra se torne infrutífera. Tá? Terceira coisa, ele fala sobre fascinação das riquezas e as demais, ou seja, um desejo exacerbado de querer possuir bens, de querer possuir coisas. Queridos, não há problema nenhum em você possuir, a questão é você viver em função de possuir. É isso, porque quando você vive em função de possuir, tudo que você faz tem um objetivo, tem uma direção. E a direção é possuir essas coisas. Então, você vai ocupar toda a sua capacidade produtiva, ao invés de trazer isso para trazer benefícios para o propósito e para o reino de Deus, você vai colocar isso em uma missão egoísta, né? E vai, de alguma forma, sufocar a palavra dentro do seu coração, fazendo com que ela não opere e não traga os resultados. Agora, deixa eu te dizer algo aqui para a gente começar a encerrar aqui. Já estou encerrando por causa do horário, passei do horário hoje, mas eu precisava transmitir isso para você. Eu sei que eu devo ter alcançado algumas vidas hoje aqui com isso. Dos 3 terrenos que nós citamos, o próximo é a boa terra, que produz a 30, 60 e 100 por 1, e aí demonstra um crescimento contínuo. Você precisa cada dia crescer cada vez mais. Ainda que você tenha alcançado parte daquilo que você já vem desejando, já vem declarando, não se dê por satisfeito, vá atrás, busque mais da palavra, busque mais conhecimento, se dedique, e você vai chegar no 100%. Agora, eu quero dizer desses 3 aqui, desses 3 terrenos aí que tornaram a palavra infrutífera na sua vida, impediram você de desfrutar das benesses de Deus na sua vida, de uma vida plena, abundante e próspera, dos 3 terrenos, o pior deles é esse terceiro terreno. Por que é o pior deles? Veja, o primeiro terreno, que é a semente que cai abrindo o caminho, é fácil você identificar, porque você não lembra. E se você não lembra, significa que você não tem mais semente. E se você não tem semente e não lembra, o caminho que você tem que tomar é buscar sementes novas. Vai ouvir de novo, vai atrás. Então, se você não lembra, vai atrás. Você tem como buscar novas sementes. Né? Só depende de você. O segundo é a mesma coisa, né? Apesar de que você recebeu com alegria naquele momento, mas depois se escandalizou e aí não está fazendo efeito, vai atrás, ouve de novo, e a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você ouve, mais você vai ficar cheio dessa verdade e ela vai trazer resultados na sua vida. Agora, o pior é o terceiro, que a Bíblia diz que você recebeu a palavra deu fruto, a palavra nasceu. Ou seja, ela não morreu, ela não perdeu a semente, a planta está lá, mas não dá fruto. Pensa, você sabe tudo, mas não dá fruto. Então, não é uma questão de você ir ouvir mais a palavra, a questão é de você tomar um posicionamento contra as coisas que estão roubando a palavra do seu coração. Sabe, a avareza não se cura com oração, né? Não se expulsa da sua vida com imposição de mãos. A avareza é atitude, né? É você se desligar, se desprender, né? E a forma melhor de você fazer isso é sendo fiel a Deus em primeiro lugar, em seus dízimos e suas ofertas. Segundo lugar, é você gastar o que você ganha com a sua casa, com a sua família, né? Parte do que você ganha. E terceiro, é você ser generoso, ofertando e ajudando pessoas que tenham necessidades específicas. Então, essas 3 ações vai fazer com que o seu coração realmente se livre desses espinhos e ervas daninhas, que são essas 3 coisas que nós trouxemos luz aqui para você entender. Então, são ações que você deve tomar se você caiu nesse quadro. Se o termômetro apontou para você que você tem essa dificuldade, né, da preocupação, da fascinação das riquezas ou das demais ambições, então você tem que ter essas atitudes. Olhe para a sua vida e busque fazer com que a sua essência, a sua natureza de generosidade aflore de tal maneira que o diabo não ache espaço para impedir você de prosperar e avançar no crescimento no reino de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar por você, Pai Santo e amado, eu quero te render graças em nome de Jesus Cristo por essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu pude compartilhar com os meus irmãos. Eu espero que eles tenham recebido, né, Pai, essa palavra e que ela possa ter sido um norte, que ela possa ter sido realmente um direcionamento, que ela possa ter sido um termômetro, né, uma forma de diagnosticar motivos pelos quais a tua palavra, Pai, não tem trazido os resultados que essas pessoas têm desejado, que elas possam viver uma plenitude de vida, porque para isso o Senhor chamou em todas as áreas. É claro que haverá uma plenitude de vida financeira, haverá uma plenitude de vida na família, haverá uma plenitude de vida de saúde divina,
no poder do nome santo de Jesus, Pai. É isso que eu declaro sobre eles e te agradeço no nome santo de Jesus.